Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZAG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fiagro e como a maioria dos fiagros aí do nosso mercado, esse é um fiagro de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 8,56. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 15,30%. Mas cuidado que ele entregou todo esse dividendo para quem comprou o fundo aí nesses valores depreciados. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,89. Isso indica que ele está com 11% de desconto. É um fundo que negocia com a liquidez alta, acima de 1 milhão, negociando uma média de 1.200.000 por dia. E ele vem de uma variação positiva de 16% nos últimos 12 meses. É um fundo aí que tinha caído bastante e ele deu uma boa recuperada recentemente. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base 10. Quando ele veio a mercado, ele estava orbitando aí mais ou menos nessa faixa de R$10, com algumas oscilações. E aí, no final do ano de 2022, o fundo teve um arrefecimento. E as suas cotações caíram para algo ali próximo a R$9, até um pouquinho abaixo. Durante o ano de 2023, aí, meados de 2023, o fundo esboçou uma recuperação quase chegando a R$10. Contudo, da virada de 2023 para 2024, o fundo entra numa nova queda. Dessa vez, ele rompe os R$9 e começa a orbitar ali até próximo dos R$8, na faixa de 8,40, 8,30, até que o fundo volta a R$9, mas com os problemas que aconteceram com alguns fundos fiagros aí, questões de crédito e tal, a cotação do fundo desabou, principalmente no mês de dezembro. As cotações caíram muito e esse fundo ele teve a sua queda quase chegando a R$7. Desde novembro do ano passado para cá, o fundo esboça uma boa recuperação e atualmente ele já está em patamares aí dessa faixa de 8,50, como a gente viu. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidores em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, né? Ou seja, é um fiagro de papel. Ele é do segmento outros, ele é por prazo indeterminado, ele é um fundo de gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fiagro de papel. Esse é um fundo que conta com mais de 78 mil cotistas e ele possui mais de 68 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 9,61 e ele tem um valor de mercado de 654 milhões. O último dividendo entregue e anunciado pelo fundo foi de 12 centavos, inclusive esse dividendo alto aí fez com que as cotas voltassem a se recuperar. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, durante o período que a cotação caiu, por conseguinte, também ele teve uma distribuição menor de dividendos, a sua rentabilidade sofreu muito, mas recentemente ele teve uma grande guinada para cima. Então, atualmente o fundo vem ali com 43% de rentabilidade, o CDI bruto do período é 49%, o IPCA 26, quase 27, o IFIX 16 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 48% de rentabilidade. Continuando aqui, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. E a gente observa aqui, o fundo vinha com um dividendo na casa de 1,2 e isso teve uma alta recentemente, porque além do fundo começou a entregar mais, né? Isso acaba influenciando aí, então ele ficou próximo a 1,50 de acordo com as últimas entregas. Nominalmente dizendo, o fundo estava entregando ali na casa de 11 centavos e ele aumentou agora para 12. Então a gente observa aqui que no dia 28 de fevereiro, o fundo pagou no dia 18 de março essa quantia de 12 centavos, né? Lembrando que o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então eu estou gravando aqui quase no finalzinho de março. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado os dividendos ali de março para terem sido pagos em abril. Provavelmente ainda não vai ter sido realizado o pagamento, né? Mas nós vamos ver se o fundo vai conseguir manter esses 12 centavos. Tem tudo para manter, ainda mais tendo em vista que está tendo aumento da taxa Selic. E como é um fundo indexado a CDI, né? Se a taxa Selic sobe, a tendência é que esse fundo venha a pagar um pouco mais. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fiagro, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal,
a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Novamente, né, o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeo, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Ela é um ótimo produto aí que vai te ajudar imensamente, tem diversas funcionalidades, é um produto barato e acessível. E na compra da planilha, você apoia o nosso canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. São e-books baratos e acessíveis. Na aquisição dos e-books, você apoia o nosso canal financeiramente. Então, desde já, muito, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então aqui a gente chega no relatório gerencial mais recente entregue pelo fundo e vê algumas informações de destaque. O objetivo, né? É um fundo para investir em fiagros, é um fundo que veio ao mercado no final de 2021, ele é por prazo determinado, como a gente já viu, é um fundo que já fez 2 emissões. A taxa do fundo, esse fundo cobra de taxa 1,15, ele cobra uma taxa de performance se ele bater acima do CDI, ele cobra 10% se ele conseguir bater o CDI. Todos os fundos que têm essa taxa de cobrar 100% do CDI, eu acho isso um abuso com o cotista. Eu sempre falo isso aí, apesar de, infelizmente, eu também ter fundos com esse tipo de taxa aí. Mas eu acho isso, não acho que isso seja interessante. Continuando aqui, ele mostra algumas informações, o dividend yield do fundo aí, baseado na cotação e no quanto ele entregou à época, né? Atualmente o fundo conta com 39 devedores. Na data de fechamento do relatório, ele tinha ali 9,61 de patrimônio. Todos os seus ativos são indexados a CDI. Quando fechou o relatório, o fundo contava ali com a cota 8,23. A gente viu que está um pouquinho acima disso. E é um fundo com uma boa negociação diária e uma boa liquidez. Aqui ele fala sobre panorama da soja, milho e tal. Essa parte eu vou pular, mas eu sugiro que, se você gostar do fundo, dê uma olhada nessa parte aí com atenção. E aqui a gente chega aqui, ó, em algodão também. O número de cotistas. Recentemente, vários fundos e vários fiagros tiveram a redução no número de cotistas. Eu acredito que isso aqui vai dar uma estabilizada e depois vai voltar a subir. Mas a gente vê que o fundo saiu aí de 87 mil cotistas para atualmente 78 mil. Aqui um pouco mais abaixo, a gente vê sobre os resultados do fundo. Então o que a gestão traz? Ó, que o fundo distribuiu 12 centavos em março, isso deu 1,46, tendo em vista que a cotação saiu de 7,95 para 8,23. Aqui a gente também vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Em fevereiro, o fundo apurou ali 9 milhões e meio de receitas, despesas 1.148.000 e performance 175 mil. O resultado aí líquido 8 milhões e 200. Infelizmente a RISA não mostra o quanto realmente ele distribuiu e se ele usou reservas ou não, tal. Isso aí é um pouco falho. Por quê? No mês passado ele também teve um resultado de 8 milhões e 100, ó, menor do que o resultado anterior, e continuou distribuindo 12 centavos, né? Aparentemente, e olha que estranho, aqui ele tinha distribuído 100% dos resultados, e aqui ele teve um resultado maior e distribuiu 99% dos resultados, né? Isso é um pouco estranho. Enfim, aqui a gente vai fazer o que a gente sempre faz, vai pegar o acumulado do ano de 2025 e ver o que essas despesas aqui, ó, representam frente ao total que o fundo receitou. A gente vai somar as duas despesas, o fundo não faz um destrinchamento das despesas, então a gente vai considerar como se tudo fosse para o bolso da gestão. Então vamos lá, 2.213.000 nesses 2 primeiros meses, mais 351.000. Esse valor aqui, vezes 100, dividido pelo total receitado de 18.944. Então a gente observa que as taxas do fundo estão em 13,53%. De 0 a 10 eu acho ali aceitável. De 10 a 15 eu acho careiro, apesar de eu também me expor até uns 15% de taxa. Mas é uma taxa careira aí, principalmente porque eles recebem uma performance alta, né? Enfim. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fiagro, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos.
Se inscreva aí no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você tem algum Fiagro no seu portfólio? Você conhecia esse Fiagro aqui? Você tem ele ou algum outro Fiagro? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Toda vez que eu falo sobre algum fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível, se eu sou conflitado ou não, se eu tenho o ativo ou não. Então esse fundo aqui, por exemplo, não é um fundo que eu optei por tê-lo. Eu até tive esse fundo lá no início, mas em razão de alguns movimentos que a Risa fez, além do mais, eu considero que os relatórios da Risa não são bons. São relatórios ruins, na minha humilde opinião. Então, por esses fatores e tendo em vista outros fundos aí do mercado, eu acabei optando por ter outros. Esse é um fundo que, por enquanto, até aqui, a gestora vem fazendo um bom trabalho. Eles têm outros fundos, ele tem o RZTR, que é um fundo imobiliário do setor aí, setor de terras, né? Um fundo imobiliário que investe no agronegócio. Inclusive, é um dos poucos que tem nesse segmento. E lá eles fazem um ótimo trabalho. Nesse fundo aqui, eu também acho que eles fazem um bom trabalho. Eles também têm outros ativos aí que eu acho que eles fazem um bom trabalho. Mas, como eu disse, para mim, a comunicação da Risa é péssima. Não é uma boa comunicação. Além do mais, é um fundo de taxa relativamente careira, né? E tem alguns detalhes lá dentro do relatório que eu vou mostrar no próximo bloco. Por exemplo, concentração. Esse é um ponto de atenção aí também. Apesar de eu ter fundos concentrados, eu acabei optando por ter outros. Então isso é um ponto de atenção, não é nada demais, mas você tem que estar ciente. Se você optar por ter esse ativo e se der problema justo nesse devedor que está concentrado, isso pode trazer um impacto muito severo aí para o fundo. Agora, o fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Realmente eu não tenho nada gravíssimo para falar do fundo. Eu apenas não quis optar por ele por questões de gosto pessoal. Continuando aqui, eu gostaria de reforçar sobre o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria ou estruturação de carteira, manda mensagem no nosso e-mail, no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e ele mostra o que o fundo vem entregando e o quanto isso dá de, entre aspas, né, spread em relação ao CDI. Em março de 2024, o fundo estava com um spread ali, ó, entregando CDI mais 4. E essas últimas entregas do fundo, ó, CDI mais 5,78 e CDI mais 5,14. Então eles vêm conseguindo fazer uma entrega aí bem acima do CDI, né? Lógico que isso aqui tem a ver com a cotação do fundo, tá? Só que ele mostra alguns detalhes aí em relação às informações aí. E aqui ele traz uma tabela de sensibilidade. Quem comprou esse fundo depreciado, ele teve até menos de 8. Mas quem comprou ele lá 8, ele teria ali um dividendo de 1,5 frente a essa cotação, né? Os 12 centavos que ele distribuiu. E se a gente considerar o CDI bruto, porque o CDI... em cima dele, incide ali entre 22,5% a 15%. Daria ali ó, 1,94% de dividend yield, né? Quem está comprando o fundo nessas faixas de hoje, de quase 8,60, ele vai ter ali 1,40% de dividend yield, e isso daria ali 1,80% de dividend yield bruto. Aqui ele mostra uma guidance, né, de distribuição. A gente vê que o fundo aumentou um pouco as suas entregas de 10,5% para 11% para 12%, e eles estimam que para os próximos meses, entre março, abril e maio, eles devem distribuir aí entre 11 e 12 centavos. Então eles estimam que vão manter essas distribuições. Eu acredito que eles vão distribuir a banda de cima, pelo menos 12, podendo até, se for o caso, aumentar para 13 centavos. Se eles quiserem começar a fazer reserva, né, acredito que eles vão conseguir fazer aí. E aqui, continuando no relatório, a gente vê as posições. Então é um fundo 100% indexado a CDI, 92% do seu portfólio tem garantia aí de terras e avalista, e 8% do seu portfólio é seção fiduciária mais avalistas. Quais os segmentos dos seus devedores? Soja é o maior segmento ali, 45%, mas também tem do segmento de milho, algodão, pastagem, sorgo. Tem uns devedores aí de segmentos bem diversificados. Segundo a gestão, 87% do seu portfólio, eles têm intenção de carregar para o longo prazo, né? 10% aí é custeio de safra e eles têm 4% em caixa. É um fundo que já tem uma boa diversificação geográfica.
E aqui a gente chega literalmente, né, na carteira do fundo. E aqui já é um ponto de atenção. Atualmente, o principal devedor do fundo, hoje, ele representa 17% do portfólio. O segundo maior devedor do fundo, 13,7%. E aí os demais ali começam a partir de 9%. Antes, eu considerava que dentro de 10% era um total de concentração até aceitável. Tendo em vista os últimos problemas, hoje eu considero que tem que ser de 8 a 7 para baixo. Então, esse fundo aí ele tem 4 devedores com percentual aí, teoricamente, a se observar. Aquilo que eu falei para vocês. O que acontece de risco? Não tem como saber se vai dar problema ou não. E até esperamos que não dê. Mas, esse aqui, eu não sei se é Atafona, né? Sementes produtiva. É uma dívida ali, ó, de CDI mais 5 e é 17% do PL. Se der algum problema nesse devedor, ele pode impactar ali, ó, 17% do fundo, né? Então, isso é um ponto de atenção. Caso você opte por investir nesse fundo, tem que estar ciente desse tipo de risco. O que é essa Atafona Sementes aí? Ó? Vamos saber um pouquinho sobre ela. Essa parte final do relatório, para mim, é a parte mais importante que eu vejo que, às vezes, os investidores não dão tanta atenção. Então, esse grupo Atafona aí, ó, tem mais de 40 anos de experiência. Eles têm uma atuação diversificada na Bahia, Minas, Goiás e tal. Gestão profissionalizada. É segunda geração da família que atua nos negócios. Balanço patrimonial auditado por políticas de travamento e mitigação de risco. Eles produzem mais de 40 mil hectares de área. E eles são especializados em semente de soja, algodão, milho, arroz, feijão. Interessante, né? Apesar de aqui eles não trazerem o que esses devedores aí estão dando como garantia ou não, seria interessante se eles trouxessem aí. Eles falam um pouquinho sobre cada um dos devedores, né? E eu sugiro que se você gostou do fundo, vá nessa parte aí e dê uma olhada com atenção. Se você quiser aprofundar ainda mais, ó, todas essas partes aqui ó, são hiperlinks. Se você clicar nesses hiperlinks, eles vão te levar lá para o CRA, e aí você vai ver muitas e muitas páginas, e você pode se aprofundar aí e tentar ver um pouquinho mais, estudar um pouco mais aprofundado, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse Fiagro são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit.